O milagre que mudou a vida de Filipe, quando a fé venceu o desespero. Filipe sempre foi um homem trabalhador. Aos 38 anos, ele sustentava a família como motorista de aplicativo em São Paulo, fazendo turnos exaustivos para pagar as contas e dar um futuro melhor para sua esposa, Ana, e os 2 filhos, Lucas, de 10 anos, e Sofia, de 6. Mas a vida, que já não era fácil, virou um pesadelo no dia em que Sofia começou a sentir dores fortes nas pernas e uma febre que não passava. Após semanas de exames e idas ao posto de saúde, veio o diagnóstico que abalou a família: leucemia linfocítica aguda. Os médicos falavam com cautela, mas Filipe via o medo nos olhos deles. Ela precisa de quimioterapia urgente, senão, a frase ficou no ar, como uma sentença. O tratamento era caro, e mesmo com o SUS, os remédios complementares e os deslocamentos para o hospital consumiriam tudo o que tinham. Pior, as chances não eram garantidas. Tem casos que não respondem bem, ouviram. Filipe se sentiu afundar. Como um pai poderia enfrentar aquilo? As noites viraram madrugadas de choro silencioso no quarto, enquanto Ana tentava manter a fé. Deus não vai nos abandonar, ela dizia, mas Filipe já não conseguia orar. A raiva e o desespero tomaram conta dele. Onde está esse Deus que todo mundo fala? Porque minha filha, gritava interno, enquanto via Sofia, antes cheia de energia, agora fraca, pálida, com os cabelos começando a cair. Foi numa dessas noites, depois de mais uma sessão de quimioterapia que deixou Sofia vomitando e sem forças, que Filipe encontrou um panfleto no chão do hospital. Estampava a foto de um pastor sorridente e os dizeres: Deus ainda opera milagres. Venha à Igreja Universal do Reino de Deus, aqui sua fé será renovada. Ele amassou o papel e jogou no lixo, mas algo o fez pegar de volta. Talvez fosse desespero. Talvez fosse uma centelha de esperança que ainda teimava em não apagar. No domingo seguinte, Filipe entrou na Igreja Universal da Lapa, arrastado mais pela exaustão do que pela crença. O lugar estava cheio, o louvor alto, as pessoas cantavam com os braços levantados. Ele se sentou no fundo, de braços cruzados, cético. Mas quando o pastor começou a pregar sobre a corrente de oração e como Deus havia curado pessoas em situações impossíveis, algo dentro dele estremeceu. Há alguém aqui que está carregando um fardo pesado demais. Deus está te chamando para soltar essa carga no altar, o pastor falou, apontando para a congregação. Filipe sentiu os olhos queimarem. Quando o apelo foi feito para quem precisava de um milagre, ele não resistiu. Levou a foto de Sofia no bolso e subiu, trêmulo, até o altar. Foi então que tudo mudou. As mãos dos obreiros se estenderam sobre ele enquanto oravam em voz alta, com uma autoridade que Filipe nunca havia visto. Em nome de Jesus, quebra essa maldição. Restaura essa criança, Senhor, clamavam. Ele sentiu algo estranho, como se uma corrente elétrica percorresse seu corpo. O pastor ungiu sua testa com o óleo sagrado e disse: Deus já respondeu. Volte aqui na quinta-feira para a fogueira santa. Não desista agora. Filipe saiu da igreja diferente. Não sabia explicar, mas uma paz que não vinha dele mesmo o invadiu. Em casa, Ana notou a mudança. O que aconteceu? Perguntou. Ele só balançou a cabeça, abraçou-a e chorou. Vamos voltar lá. Vamos lutar. Os dias seguintes foram de campanha de fé. O pastor orientou: não falem em doença. Falem em cura. Deem o dízimo e ofertas como semente para o milagre. Participem da vigília de oração nesta semana. Filipe, que nunca havia dado dízimo, obedeceu. Doou pouco que tinha, acreditando que era um ato de fé. Ana e ele oravam juntos todas as noites, declarando: Sofia está curada em nome de Jesus. Na quinta-feira, a fogueira santa foi intensa. O templo estava lotado, o calor das orações quase físico. Quando o pastor chamou os que precisavam de um toque de Deus, Filipe subiu novamente, desta vez com Ana ao seu lado. Desta vez, ele não segurou as lágrimas. Senhor, eu não aguento mais ver minha filha sofrer. Se o Senhor existe, me mostra agora, gritou, caindo de joelhos. O pastor impôs as mãos sobre ele e começou a orar com uma unção tão forte que Filipe sentiu o chão tremer. Saia, espírito de morte. Em nome de Jesus, eu determino, essa criança será restaurada.
A voz do pastor ecoava pelo templo, e a congregação respondia em coro: Amém. De repente, Filipe teve uma visão. Não sabia se era real ou não, mas viu Sofia correndo no parque, rindo, com os cabelos crescidos e o rosto rosado. Uma voz sussurrou em seu coração: ela está curada. No sábado, Sofia teve uma crise. A febre subiu, as dores voltaram com força, e os médicos avisaram que teriam que interná-la novamente. Filipe e Ana se olharam, assustados, mas então lembraram das palavras do pastor: a batalha mais forte antes da vitória. Eles pegaram a Bíblia, ungiram Sofia com o óleo que ganharam na igreja e oraram sobre ela, declarando: o sangue de Jesus te purifica. Você está livre dessa doença. Na segunda-feira, os exames vieram. O hematologista olhou os resultados, franziu a testa e olhou novamente. Isso não faz sentido, murmurou. A contagem de glóbulos brancos de Sofia havia normalizado. Os blastos, células cancerígenas, haviam sumido. É uma remissão espontânea. Não vejo explicação médica para isso. Filipe e Ana caíram em prantos. Não era espontâneo. Era Deus. Hoje, Sofia está completamente curada. Os cabelos cresceram, a energia voltou, e ela brinca como qualquer criança. Filipe e Ana são dizimistas fiéis e frequentam a Universal toda semana. Filipe até se tornou obreiro, ajudando outros que chegam desesperados como ele já foi. Eu aprendi que Deus não desiste da gente, mesmo quando a gente desiste dele, ele testemunha no altar, com Sofia ao seu lado. A Igreja Universal me ensinou que a fé não é só acreditar, é lutar. É dar o dízimo mesmo quando parece que não tem. É orar até a vitória chegar. Se Deus fez por mim, Ele faz por você também. E assim, toda vez que alguém novo entra na igreja com o coração partido, Filipe está lá, pronto para dizer: vem. Deus tem um milagre com o seu nome. A vida de Filipe e Ana mudou tanto que até os vizinhos começaram a notar. Aquele casal que antes mal saía de casa, com olheiras fundas e rostos marcados pela preocupação, agora sorria sem motivo aparente. Sofia, que antes era só uma sombra frágil correndo pelo prédio, agora enchia o lugar de risadas, pulando corda e chamando as outras crianças para brincar. Mãe, posso ir na casa da Jo? A gente vai fazer um pique-esconde, gritava ela, enquanto Ana, com os olhos brilhando, respondia: vai, minha filha, mas volta antes do culto. Foi numa tarde dessa que Dona Maria, a vizinha de porta que sempre torcia o nariz para a Universal, resolveu perguntar: Ana, o que aconteceu com vocês? Parece que trocaram de vida. Ana não hesitou. Convidou Dona Maria para o culto da terça-feira. Vem, tia. Não é religião, é encontro com Deus. E ele não faz acepção de pessoas. Dona Maria foi. Não por fé, mas por curiosidade. E também porque as dores nas juntas já não a deixavam dormir há meses. Sentou-se no fundo, de braços cruzados, observando tudo com desconfiança. Até que o pastor começou a falar sobre cura. Tem alguém aqui com dor no corpo? Deus está tocando agora, ele disse, apontando para o meio da congregação. Dona Maria sentiu algo estranho, um calor nas mãos, como se alguém tivesse colocado elas perto de um fogo suave. Quando ela olhou, suas articulações, antes inchadas e vermelhas, estavam normais. Movimentou os dedos, dobrou os joelhos, nenhuma dor. Ela não chorou. Ficou paralisada, com os olhos arregalados. Foi então que Filipe, que estava na frente ajudando na recepção dos visitantes, virou-se para trás, como se tivesse sentido algo. Quando viu Dona Maria de boca aberta, massageando as mãos, sorriu e sussurrou: eu falei, tia Maria. Deus tem um milagre com o seu nome. No domingo seguinte, Dona Maria estava lá de novo. Dessa vez, não no fundo, mas na frente, com a Bíblia aberta e os olhos cheios de lágrimas. Pensei que fosse coisa da cabeça dos outros, mas ele é real, ela confessou no altar, enquanto o pastor orava por ela. Ana e Filipe, ao lado, seguiam com as mãos levantadas, agradecendo. Sofia, do lado da mãe, puxava sua saia: mãe, a tia Maria vai ser curada igual eu, né? E assim, o que começou como um desespero se tornou um rio. Cada vida tocada levava a outra.
o marido de Dona Maria, que era alcoólatra e já tinha sido internado 3 vezes, apareceu numa quinta-feira, trêmulo, suado, com as mãos cheias de cortes de tanto quebrar garrafas quando bebia. Não aguento mais, ele murmurou para Filipe na porta da igreja. Filipe não pregou. Não julgou. Só o abraçou forte e disse: entra, irmão. Aqui você vai encontrar força. 3 meses depois, seu João, que era como todos o chamavam, subiu ao altar para dar seu testemunho. Eu bebia para esquecer que era um lixo. Mas Deus me mostrou que eu sou filho dele. Hoje, não bebo mais. Minha família voltou. Minha mulher sorri para mim de novo. Ao seu lado, Dona Maria chorava, segurando a mão do marido como se fosse a primeira vez. A igreja de Filipe e Ana já não era mais a mesma. O que antes era um lugar onde eles iam buscar ajuda, agora era um porto onde eles ancoravam outros. Toda semana, alguém novo chegava, um desempregado, uma mãe com filho doente, um jovem viciado, e encontrava ali não só oração, mas pessoas que entendiam a dor porque já tinham passado por ela. Numa noite de domingo, depois do culto, Filipe sentou no banco da frente, olhando para o altar vazio. Ana se aproximou e sentou ao seu lado. Lembra quando a gente chegou aqui pela primeira vez? Ela perguntou, encostando a cabeça no ombro dele. Filipe sorriu. Lembro. A gente estava quebrado por dentro. Mas Deus não só consertou a gente. Ele fez a gente parte do conserto dos outros. Sofia correu até eles, pulando no colo do pai. Pai, hoje a professora da escola de domingo falou que a gente tem que ser luz. O que é ser luz? Filipe a pegou no colo e apontou para as pessoas que ainda conversavam, abraçadas, no salão. Isso aqui, filha. Luz é quando a gente mostra para outros que, não importa como tá escuro, Deus acende uma esperança. E essa esperança, ela não apaga mais. E enquanto a igreja se esvaziava, com os últimos irmãos saindo cantando, Filipe sabia, o milagre de Sofia não tinha sido só a cura. Era o começo de uma corrente. Uma prova de que quando Deus toca uma vida, Ele não para por aí. Ele quer mais. Sempre mais. Os dias seguintes foram como um rio que transborda depois da chuva. A notícia da cura de Sofia se espalhou pela igreja, pelo bairro, até chegar aos ouvidos de quem já não acreditava em nada. E foi aí que as coisas começaram a mudar de verdade. Uma tarde, enquanto Sofia brincava no quintal, Filipe e Ana receberam uma visita inesperada. Era Dona Marisa, a vizinha que morava há anos do outro lado da rua, mas que nunca tinha pisado na Universal. Ela seguiu a calçada com passos lentos, as mãos trêmulas apertando uma bolsa surrada. Quando Ana abriu a porta, Dona Marisa nem olhou nos olhos dela. Só perguntou, com a voz quebrada. É verdade o que falam da sua menina? Ana não precisou responder. Sofia, que tinha corrido até a porta, abraçou as pernas da visita e olhou para cima, sorrindo. Eu tava doente, tia. Mas Jesus me curou. Dona Marisa se ajoelhou ali mesmo, na soleira da porta, e começou a chorar. Entre soluços, ela contou que o filho, Vitor, de 16 anos, estava há 3 meses em uma cama de hospital, vítima de um acidente de moto. Os médicos tinham dito que ele nunca mais andaria. Ela já tinha gasto tudo o que tinha em remédios, em promessas a santos, em tudo que pudesse dar uma esperança. Até que ouviu falar da menina que tinha saído da cadeira de rodas. Eu não tenho mais para onde correr, ela disse, segurando o rosto de Sofia. Me ajuda. Naquela mesma noite, Dona Marisa entrou pela primeira vez na Universal. Levou uma foto de Vitor, os exames, e um coração cheio de dúvidas. Mas quando o pastor orou por ela, algo dentro dela se quebrou. Não foi choro de desespero. Foi alívio. Como se, depois de tanto carregar o peso sozinha, alguém finalmente tivesse estendido a mão. Uma semana depois, Vitor estava na igreja. Não em uma cadeira de rodas, como todos esperavam, mas apoiado em 2 muletas, os olhos brilhando. Ele ainda mancava, ainda sentia dor, mas estava de pé. E quando o pastor chamou os que queriam receber o milagre, Vitor foi o primeiro a levantar a mão. Eu não vou desistir até andar sozinho, ele disse, com uma firmeza que surpreendeu até a mãe. E não desistiu. Enquanto isso, Sofia tinha se tornado uma espécie de embaixadora mirim da fé.
Na escola, ela contava para as amiguinhas como Jesus tinha tirado da cadeira. No bairro, distribuía convites para os cultos com um sorriso que ninguém conseguia recusar. Até o padastro de uma coleguinha de classe, um homem que vivia bêbado e agressivo, parou na porta da Universal certo domingo, depois que a filha lhe mostrou um desenho que Sofia tinha feito, um coração com uma cruz no meio e a frase Deus te ama. Não sei por que tô aqui, ele murmurou para o pastor, envergonhado. Mas essa menina, ela tem alguma coisa diferente. E tinha mesmo. O milagre de Sofia não era só a cura do corpo. Era a maneira como aquela cura tinha se tornado uma semente. Uma semente que caía em terra boa e brotava em vidas que ninguém mais acreditava que pudessem dar fruto. Filipe e Ana viam tudo aquilo e se olhavam com lágrimas nos olhos. Eles que tinham chegado à igreja arrasados, quase sem forças para acreditar, agora testemunhavam Deus usando até os menores gestos para transformar o que estava morto em vida. Uma noite, depois do culto, enquanto arrumavam as cadeiras, Filipe parou e olhou para o altar. Lembrou do dia em que tinha entrado ali pela primeira vez, com o coração pesado e as mãos vazias. Agora, aquelas mesmas mãos seguiam uma filha que corria, um lar que tinha sido restaurado, e uma fé que não cabia mais dentro deles tinha que ser compartilhada. Ana encostou a cabeça no ombro dele. A gente pensava que o milagre era só pra gente, ela sussurrou. Mas Deus estava preparando a gente para ser ponte. Filipe assentiu, sentindo o peito cheio. Ponte para quê? Para mostrar que ele não desiste de ninguém. E enquanto saíam da igreja, de mãos dadas com Sofia no meio, eles sabiam, a história deles não era sobre uma cura. Era sobre um Deus que escolheu usar a luz para acender uma luz onde só havia escuridão. E essa luz não ia se apagar. Os dias seguintes foram como um rio que transbordava depois de uma chuva forte. A notícia do milagre de Sofia se espalhou rápido, primeiro entre os irmãos da igreja, depois pelos vizinhos, até chegar a pessoas que nem conheciam. Telefones tocavam sem parar, uns pedindo oração, outros só querendo ouvir a história de novo, como se cada detalhe fosse uma semente de esperança que podiam plantar em suas próprias vidas. Uma tarde, enquanto Ana preparava o jantar, Filipe atendeu a porta. Do outro lado, uma mulher com os olhos inchados de chorar segurou um papel amassado. Meu filho tem a mesma doença, ela disse, a voz trêmula. Os médicos falaram que não tem mais o que fazer. Mas eu ouvi falar da sua filha. Eu não sei mais para onde correr. Filipe não hesitou. Convidou-a para entrar, serviu um café e sentou ao lado dela na sala, onde Sofia brincava no chão com seus bonecos. A menina levantou e foi até a visitante, encostando a mãozinha na perna dela. Não chora, tia, disse Sofia, com uma sabedoria que não era daquela idade. Jesus gosta de fazer surpresa. A mulher soltou um riso entre lágrimas, como se aquilo fosse a primeira luz depois de uma noite sem fim. Ana se juntou a eles, e ali mesmo, entre xícaras de café e um chão cheio de brinquedos, oraram. Não com palavras bonitas ou teológicas, mas com a mesma fé simples que tinha movido montanhas na vida deles. Senhor, o Senhor viu o desespero dessa mãe. Faz por ela o que fez por nós. Na semana seguinte, a mulher voltou. Desta vez, não sozinha. Trouxe o marido, que carregava o filho nos braços, um menino de 6 anos, pálido, com os olhinhos sem brilho. O casal contou que, depois daquela oração, o garoto tinha dormido a noite toda pela primeira vez em meses, sem febre, sem dor. Os exames ainda não tinham mudado, mas algo dentro deles já tinha. A gente não veio pedir nada, o pai falou, olhando ao redor da sala modesta, como se procurasse a fórmula do milagre nas paredes. A gente veio porque aqui a gente sentiu que Deus não está longe. Filipe e Ana se entreolharam. Era exatamente aquilo que eles também tinham sentido um dia, quando entraram pela primeira vez na Universal, que Deus não era uma ideia distante, mas um pai que estendia a mão bem ali, no meio da dor, da dúvida, da vida real. Os domingos na igreja ficaram diferentes depois disso. Não que as batalhas tivessem acabado, ainda havia contas para pagar, noites de cansaço, momentos em que a fé era posta à prova. Mas agora eles sabiam, os milagres não eram só as curas que viam, mas as vidas que se encostavam umas nas outras, os corações que se abriam, as mãos que se estendiam para ajudar. Sofia, que antes era a razão das orações, agora orava com as outras crianças no templo, suas palavrinhas inocentes ecoando entre os adultos. Jesus, abençoa a tia que tá triste.
Jesus, cura o vô que tá doente. Um dia, o pastor chamou Filipe e Ana na frente da congregação. Não para contar a história deles, aquela já era conhecida, mas para entregar algo nas mãos deles, um pequeno grupo de pessoas que, como eles um dia, chegavam à igreja com o coração partido. Não eram conselheiros, não eram teólogos. Eram apenas um casal que tinha aprendido no fogo da prova que Deus não desiste, e que às vezes a maior prova de um milagre é a capacidade de estender a mão para quem ainda está no escuro. Vocês não são mais os que precisam de ajuda, o pastor disse, com um sorriso que falava mais que palavras. Agora vocês são os que Deus está usando para ajudar. E assim, entre lágrimas, risos e muita oração, a família descobriu que o milagre não tinha sido só para eles. Era como uma pedra jogada no lago, as ondas iam longe, alcançando vidas que nem sabiam que estavam sedentas. A luz que Deus acendeu neles agora brilhava em outros, e eles entendiam, cada dia mais, que a maior bênção não era ter recebido, era ter algo para dar. Porque no fim, a história deles não era sobre uma cura. Era sobre um Deus que transformava a dor em propósito, escuridão em luz, e pessoas comuns em instrumentos de um amor que não tinha fim. O milagre completo. A última onda daquele milagre chegou onde menos esperavam, no coração de um menino que, todas as noites, espiava pela janela do abrigo, contando estrelas como se fossem promessas. Ele não sabia que, anos antes, aquela mesma família tinha chorado no mesmo lugar, com as mesmas dúvidas. Até que um dia, a mãe dele voltou para casa com um embrulho de pão e um convite: tem gente que quer te conhecer. Eram eles os que já tinham sido salvos, agora estendendo a mão. O menino cresceu ouvindo a história, como Deus não tira a tempestade, mas ensina a dançar na chuva. Como um diagnóstico que parecia sentença virou um chamado. Como o pão que faltava na mesa deles multiplicou-se nas mãos de quem aprenderam a servir. E quando, anos depois, aquele garoto, agora um jovem, segurou a Bíblia que lhe foi dada com as palavras "agora é a sua vez", soube que o milagre nunca tinha sido só deles. Era uma corrente. Reflexão final. Deus não faz milagres para nos tornar especiais, mas para nos tornar canais. A cura daquela família não foi o fim, foi o começo de uma história maior, escrita com lápis emprestado, pão repartido e abraços que quebravam solidões. O verdadeiro milagre não estava no que receberam, mas no que deixaram fluir, a certeza de que nenhuma luz brilha tão forte quanto a que ilumina o caminho de outro. Lição: a bênção não é um tesouro a ser guardado, mas uma semente a ser plantada. Quando Deus toca a sua vida, não é para que você fique parado admirando a mão que te levantou, é para que, de pé, estenda essa mesma mão a quem ainda está no chão. Porque a maior prova de um milagre não é a marca que ele deixa em nós, mas as vidas que, através de nós, ele transforma. E assim, a história continua.